nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez retornamos aqui para dar continuidade ao terceiro vídeo, onde falamos sobre profecias, sonhos e revelações. Deus nos fala ainda hoje, através desse propósito, através dessa tratativa. Vamos nos orientar, mais uma vez, através do Evangelho. Em especial, hoje vamos falar do livro de Jeremias, uma mensagem exclusiva do profeta Jeremias, que atuou ali no Antigo Testamento, tá certo? Vamos entender primeiro que profecia é algo que ainda vai acontecer, Quando nós falamos profecias, nós estamos falando de algo que vai estar sendo anunciado. Um exemplo, a igreja foi anunciada através de uma profecia, tantas outras coisas, mas alguns exemplos para você entender. A profecia é algo que ainda não aconteceu, ela vai acontecer. Então é dada aquela profecia. A instituição da igreja foi dada lá em Gênesis, logo depois que o homem pecou, Deus profetiza a respeito da igreja, falando da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. É uma profecia, tá certo? E uma revelação. E a revelação? Como é a revelação? A revelação, podemos dar exemplo de José, A revelação é algo que já está acontecendo e, no entanto, está oculto aos nossos olhos. Então, Deus revela aquilo, traz à tona, Por exemplo, José queria fugir ou deixar Maria quando soube que essa estava grávida, porque ele não entendia e não sabia o que estava acontecendo. E logo o anjo apareceu a ele, dizendo, revelando para ele o que estava acontecendo. Está acontecendo tal coisa, assim, assim, assado. Ou seja, a revelação, ela revela o que está acontecendo, ela traz à luz, Por isso que já dá o nome revelar. E a profecia é algo que está sendo anunciado, que virá acontecer, só para nós termos aí um entendimento melhor. Bom, lá no Antigo Testamento, antes de Jesus se manifestar a este mundo, Deus falava sim através dos profetas, e ele usava os sonhos, ele usava revelações, ele usava de várias maneiras, de várias formas. Jeremias, que é um dos profetas mais falados no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus várias vezes referiu-se sobre ele, então é um profeta muito conhecido. E ele estava na condição, no ofício, de profeta. E Deus traz a ele uma revelação. E essa revelação que Deus trouxe a ele foi relacionada à igreja, logo depois do renovo de Davi, que é o reinado do filho, da descendente de Davi, que seria o próprio Cristo. Tá certo? Então Deus traz essa revelação para ele. E você tem que entender o seguinte, o profeta, muitas vezes, quando ele recebia uma revelação, a revelação ela vinha não só de momentos atuais, ou a profecia, melhor dizendo, como ela vinha de momentos futuros. E às vezes nem o profeta sabia que o que ele estava falando viria a acontecer ainda, ou ele não entendia de forma clara o que estava sendo profetizado ali, mas ele anunciava a palavra do Senhor que era dado a ele. E nesse caso aqui, o Jeremias, na condição de profeta, quando Deus revela a ele sobre os profetas, só que Deus está revelando sobre os profetas dos nossos tempos, os profetas dos nossos tempos atuais. Jeremias ficou estarrecido, porque ele estava na condição de profeta. Então, num dado momento, ele até pensou, mas se eu sou profeta e está vindo isso sobre os profetas? Então, vamos ver lá como é que ele se sente no momento que ele ouve sobre os profetas, É como se você fosse um policial e chegasse todo mundo e falasse, vai acontecer isso e isso com os policiais. Só que se alguém estivesse falando de um policial futuro e você sendo policial naquele momento, você pensaria, mas será que isso vai acontecer também comigo? Não é verdade? Então, lá em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 23, no verso 9, olha só como Jeremias se sente no momento que Deus traz a ele essa revelação sobre os profetas. Vamos lá? 23, 9. Ele diz o seguinte, quanto aos profetas,
o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Veja só, ele se sentiu temeroso, porque ele estava na posição de profeta e a palavra estava vindo falando contra os profetas, porém contra os profetas dos nossos tempos, dessa atualidade, os supostos profetas da nossa atualidade. Entende? E ele se sentiu amedrontado pelas palavras que ele ouviu da sua santidade, no caso Deus. Tá certo? E ele continua: porque a terra está cheia de adúlteros. A Bíblia, lembrando aqui, pessoal, quando fala adúlteros, não é adúltero no sentido de casado adulterar, não. É aqueles que adulteram a palavra de Deus. Tudo aquilo que é concernente a Deus, ao Evangelho, é adulterado pelo homem. Então ele continua: porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Agora veja aqui que coisa interessante. Nos profetas de Samaria, só lembrando aqui, dando uma pausinha aqui, Samaria era visto como o povo ímpio, como pessoas pecadoras. Lembra do bom samaritano? Jesus dá exemplo lá do bom samaritano. Ele citou justamente o samaritano porque os judeus não davam com samaritanos, eles não andavam com samaritanos. Então, os samaritanos eram vistos como pessoas pecadoras, vamos dizer como mundano hoje, tá certo? E Jerusalém como o povo de Deus. Então, vamos continuar aqui, lá no verso 12. Lá no verso 13. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Deus está dizendo, olha, o incrédulo, aquelas pessoas que adoram mesmo outros deuses, profetizam da parte de Baal. É loucura, tá certo? Mas olha o que ele diz sobre Jerusalém, lá no verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como de Gomorra. Olha que coisa terrível. Deus dizendo aos moradores de Jerusalém, ou seja, no meio do meu povo, eu vejo os profetas adulterando a minha palavra, cheios de adultério e levando o povo a errar com profecias que não provêm do Senhor, que não veio da boca do Senhor. Por isso que ele fala dessa forma. E vamos continuar. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Justamente da igreja, do povo de Deus, né, pessoal? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Vos enchendo de vaidade. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas profetizando que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar isso, aquilo, outro. Ilusões pessoais, vaidade. A profecia de Deus nunca foi nesse sentido. A profecia de Deus, lá no Antigo, sempre foi trazendo aquilo que Deus ia fazer com a igreja, a vinda do Cristo ressurreto, a restauração, o nascimento da igreja, a salvação de Deus na pessoa de Cristo. Nunca foi nada ligado a este mundo, a coisas materiais.
Tá certo? E ele continua: assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Olha aqui como continua: dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre nós. Quantas vezes você já viu pessoas que nem servem a Deus? Elas não servem a Deus, elas não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E quantas vezes você viu profecias, falsas profecias, vindo a pessoas dentro da igreja que não servem a Deus, dizendo: paz tereis, sereis abençoados, sereis isso, aquilo, outro, e Deus não mandou dizer nada disso. Olha o que ele continua dizendo, ó. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Deus não prometeu nada disso ao ímpio. Enquanto ele for ímpio, o que vai sobrar para ele é a condenação eterna. Ele não está dizendo paz para o ímpio, ele não está dizendo que Deus vai dar vitória para o ímpio. O ímpio ele tem que ouvir a palavra o seguinte: arrependei-vos, voltai ao Senhor, se humilhai, rendei a Ele. É essa a profecia que deve vir ao ímpio. Não é Deus vai te dar paz, não, Deus vai te dar vitória, porque ele está dizendo aqui que não é isso que ele promete ao ímpio. Eis que, e continuando, perdão, lá no 20, não se desviará a sua ira, a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. Ao fim dos dias entendereis isso claramente. Quer dizer, no dia quando a Bíblia fala que os fins dos dias, no fim dos dias, ou seja, no final dos tempos, você verá que o ímpio não vai ter nada disso não. Aquele que não se rendeu ao Senhor, essas profecias não vai adiantar para ele. A palavra de Deus é arrependei-vos. A bênção que a profecia que Deus quer que nós entregamos ao povo é segundo a sua palavra: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E continuando: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Vão lá no 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, não também Deus de longe? Porque todo mundo ama uma profecia, né? Tem cultos em igreja e quando fala que vai ter profecia, revelação enche as igrejas. Porque a pessoa quer ouvir, acha que Deus é só Deus de perto. A palavra, quando é pregada, as pessoas acham que está longe, que não vai acontecer. Gente, a palavra de Deus ela é certa e verdadeira. E ele continua: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Olha aqui. Deus não mandou nada para esse povo dizer, e muito menos para você dar ouvido nesses sonhos. Alguém que vem dizer que sonhei, sonhei e vim revelar que é do Senhor. Não, não é. O sonho nada mais é do que confusão da mente. Deus não trata mais dessa forma com a tua igreja, não fala com a sua igreja dessa forma. Aliás, nasceu-se várias igrejas, há várias igrejas nascidas hoje aí, baseadas em revelações, em supostas revelações, sonhos, e isso não procede de Deus. Continuando, até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Para a gente não estender, eu vou lá no verso 29, que Deus diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um do seu companheiro. E ele diz: o que tem a ver a palha com o trigo, comparando o trigo à palavra de Deus
e a palha a profecia. Essa profecia enganosa em especial, porque o trigo alimenta, a palha só serve para pôr fogo e ser queimada. Amém? Amanhã nós daremos continuidade a esse vídeo, a essa palavra a respeito de profecias, sonhos e revelações. Espero que você tenha entendido e que você se permita crer somente na palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.